Hoje no Sem Limites nós vamos falar sobre os efeitos da polarização, é isso mesmo. A gente vive num mundo polarizado, não era assim um tempo atrás. Então, o que isso pode ter causado, né, no nosso comportamento, no nosso dia a dia? Então, fica ligado aí, tá entrando no ar, Sem Limites. É isso aí, está entrando no ar o programa Sem Limites, pela Rede Gênesis de televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e também no nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, já deixa o seu like, clica aí no joinha e também já se inscreve aí no nosso canal, tá bom? Para falar desse tema hoje, está aqui comigo nossa terapeuta, psicóloga e pastora Ana Paula. Agora psicóloga, Ana Paula. Já está formada, né, Aninha? Graças a Deus. E nossa convidada especial mais uma vez com a gente. Foi tão bom o programa anterior que nós vamos estar com ela aqui novamente, a Rita Amaral, que é neuropsicólogo, né, Rita? Exatamente. Olá, boa tarde. Uma satisfação voltar a casa. Seja bem-vinda de Muito volta. Obrigada. Isso aí. E hoje nós vamos falar dos efeitos da polarização, né? E eu vi a Rita já fazendo um comentário ali, eu queria começar por aqui, Rita. A polarização, ela veio da política para a sociedade ou da sociedade para a política? Qual foi a origem da polarização? Então, Porque hoje a gente vê a polarização muito evidente na política, né? Exato. Mas será que ela nasceu na política e veio para a sociedade ou não? Eu acho que a polarização, ela é um fator humano, né? Talvez o que acontecia antes é que sabia se lidar mais com as diferenças e hoje, talvez agravado pelos fatores políticos, a dificuldade em lidar com opiniões diferentes da minha está sendo mais difícil. As pessoas estão menos tolerantes. Elas estão menos tolerantes, estão mais partidárias, né? Criando nichos e bolhas de que quem pensa diferente de mim não serve. Eu não quero conviver, né? Então, não existe um acordo com essas pessoas, uma negociação. Então, eu acho que se amplificou a partir da política. Entendi. Vamos chamar o primeiro vídeo da internet, que é um vídeo que trata do conceito, né? Qual que é o conceito da polarização? Pode soltar. A polarização nada mais é do que uma divisão de uma sociedade em dois extremos, a respeito de um determinado tema. Criar grupos foi uma das estratégias mais úteis utilizadas pelo ser humano em seu processo evolutivo. Afinal, era mais fácil conseguir alimentos, se proteger de predadores e adversários em bandos do que individualmente. Ao longo dos séculos, a humanidade criou sistemas para organizar o poder de forma mais complexa. Entre eles está a democracia, que pressupõe evitar ao máximo o uso da força nas disputas de poder e onde há apreço pela tolerância, diálogo e reconhecimento da legitimidade dos adversários. Em uma sociedade politicamente polarizada, todos esses quesitos ficam comprometidos. O diálogo deixa de ser incentivado, os adversários são vistos como inimigos e transgredir regras parece justificável. Olha aí, então a polarização, normalmente ela fala de extremos, né? Quando você tem uma sociedade que está equilibrada, você não vai ter os extremos, mas isso é muito difícil, né? Então você tem ali os extremos que gera essa polarização. E é mais ou menos isso que nós vimos no vídeo agora, né? Parece que você tem que ter um lado. O primeiro ponto é esse, né? Hoje em dia todo mundo tem que ter um lado. Você é contra ou a favor tal coisa? Eu não posso ser nem contra nem a favor. Não, eu sou neutro. Eu respeito quem é a favor, respeito... Não, você tem que ter um lado, né? E o que essa sociedade polarizada gerou de consequência negativa na vida das pessoas, no seu ponto de vista, doutora? Acho que um pouco do isolamento,
né? Se a gente pensar em eventos mais recentes, que foi a pandemia, o isolamento que a gente precisou na pandemia, e vacina, não vacina, né? Assim, o quanto de famílias, né, se dissolveram, brigaram, estão sem se falar até hoje por causa de posições que foram tomadas nesse período. Judeu político, né? Exatamente. E você não consegue resgatar, né? Algumas delas foi impossível resgatar, né? Essa convivência, né? Esse acordo. Então, eu acho que há um afastamento. Eu deixo de aprender, eu acho que compromete no meu aprendizado e no meu crescimento, porque quando eu escuto uma opinião diferente, eu vou refletir, eu vou olhar para isso e falar, não estava enxergando por este ponto. Pode até ser, e não é porque eu vou refletir que eu vou concordar. Mas vou vai só ampliar. considerar, né? Exatamente, eu vou ampliar minha forma de olhar e vou falar, olha, eu compreendo a sua forma de olhar, o seu ponto de vista. No entanto, eu ainda, né, sigo neste caminho. Mas hoje não, né? As pessoas, elas te cancelam, né? É muito simples. O cancelamento tem a ver com essa polarização, eu né? deixo de seguir, parece que você não existe mais na minha vida, né? Então, é um virtual que entra na vida pessoal das pessoas e elas param de ter relações porque cancelou. Sabe que isso é tão forte que me marcou muito, assim. A gente estava brincando agora sobre o curso, né? No primeiro semestre dessa faculdade que eu fiz, uma vez teve um debate político. E a nota do trabalho, uma nota grande que compôs ali, a nota era sobre um debate político. E aí, nesse momento, eu lembro que tinham 2 das meninas da sala que tinham uma opinião política diferente da do professor. E isso estava muito claro. Então, as 2 eram muito tímidas, extremamente tímidas. E aí elas falaram pra mim, olha, a gente não sabe o que a gente faz, porque a gente tá com medo de tirar nota por causa disso, e dos coleguinhas, assim, né, não quererem mais andar com a gente, por saberem qual é a nossa opinião política e tudo. Elas deixaram de fazer a faculdade, abandonaram o curso por causa dessa situação. E isso, assim, me marcou muito porque influenciou a ponto de desistir de uma graduação, desistir de algo que vai falar do seu futuro, de um sonho seu. Então, hoje, eu acho que, assim, até onde verdadeiramente as pessoas estão prontas para esse excesso de opinião que existe, né? E a título de quê? Porque hoje a opinião que todo mundo dá, todo mundo tem opinião sobre alguma coisa. Quanto você sabe realmente sobre isso que você está dando opinião? Será que a bandeira que você está levantando, você já tem todas as informações necessárias para tomar uma decisão e ter uma bandeira realmente para levantar? Ou você está só seguindo o grupo? As pessoas que eu gosto são dessa bandeira, então também vou levantar, eu vou defender, vou acontecer em cima disso, né? A gente se torna muito intolerante. Tem gente que não tem o menor conhecimento do assunto, mas ela pega aquela bandeira ali porque viu alguém, é meio que papagaio, né? Ele só repete o que o outro está falando, mas sem conhecimento de causa, né, doutor? Existe uma fantasia, né, em cima disso tudo. Eu vejo as pessoas fantasiando muito. Eu gosto dessa pessoa, desse líder, porque esse líder é o defensor desse grupo que eu represento. E aí você vai ver, assim, se essa pessoa é apresentada para ela falas desse líder que contrariam isso, a pessoa prefere não acreditar, porque ela está vivendo a fantasia de ser representada por alguém que ela vê mais poderoso do que ela, né? Exatamente. E eu acho que é muito importante, né, esse ponto de que quando eu olho para o outro e me identifico, essa identificação, ela foi feita a partir do quê? Eu acho que tem muito envolvimento emocional e pouca reflexão, né? Ou seja, pouco envolvimento racional nas escolhas das minhas causas, né? Então, eu acabo indo porque eu não gosto. Às vezes eu vou pelo negativo e não pelo positivo. Sim. Eu não gosto disso, então eu gosto daquilo. Não. Nem é porque eu gosto disso aqui, né? É só para não ficar do lado de lá. Não se escolhe pelo positivo, né? Eu não vou com a cara de fulano, então eu tô no ciclano. Tem outra questão que é essa daí, que eu ando vendo muito também. As pessoas ficaram contra a pessoa, virou muito pessoal. Você tem essa sensação também? Muito pessoal. Eu não gosto de roxo, porque você está usando. Então aparece outra pessoa com roxo, e aí eu vou criticar você, porque
rapidinho eu transfiro aquilo que eu Já sentia associa. pela cor da blusa para essa pessoa, para esse todo, para esse grupo. E aí fica assim, o importante não é mais debater ideias, o importante é porque agredir você. a polarização, está até pensando aqui biblicamente, né, Ana? Na época de Jesus, acabou acontecendo uma polarização. Demais. Porque você tinha ali um sistema religioso que era dos fariseus, que é o judaísmo ali, eles eram maioria, ditavam ali meio que as regras, né? Claro, tinha o domínio do Império Romano ali, mas o Império Romano respeitava a parte religiosa e os fariseus tinham ali um domínio sobre toda a população. Quando Jesus vem, ele traz uma nova visão, ele traz uma nova maneira de enxergar as coisas de Deus. Ele veio trazendo o reino de Deus. Então, gerou meio que uma polarização, né? Ou você está com Jesus, ou você está com os fariseus. Até a Bíblia fala que tinha alguns fariseus que se convertiam, que criam em Jesus, que viam que realmente ele era o Filho de Deus, mas eles não queriam seguir Jesus com medo da reprovação do grupo que eles já faziam parte. Olha só E que aí, forte. qual foi a solução que eles chegaram? Peraí, vamos acabar com essa polarização? Vamos crucificar Jesus. Vamos condenar ele à morte, porque na hora que a gente matar ele, acabou a polarização. E hoje em dia é muito assim, né? Um grupo quer acabar com o outro. Com o líder que está representando Não, eu a preciso outra. destruir aquele grupo ali, porque ele, para mim, é uma ameaça, ele vai acabar com a sociedade e com tudo, né? Então, assim, a polarização gera isso, né? Não tem um diálogo, não tem um acordo, não tem como chegar num consenso. Ou você quer destruir o outro grupo, ou você não faz parte do meu, né? Não tem como, né? Tem um versículo que eu gosto muito, fala assim, quando os fundamentos são abalados, o que pode fazer o justo? Então, eu acho que quando a gente vai falar sobre divergência de opinião, nós precisamos partir de uma base. Fundamentos. Por exemplo, é impossível, eu não tenho como, eu tenho uma regra comigo, assim, eu não discuto religião com quem não acredita na Bíblia. Porque se a pessoa não acredita na Bíblia, o que a gente vai poder falar sobre religião? Né? Se acredita na Bíblia e tem religiões diferentes, ótimo, vamos conversar sobre isso. Se você não acredita na Bíblia, cada um vai partir de uma base diferente. Então é um fundamento. Se o fundamento estiver abalado, não tem como o justo fazer nada. Mesma coisa a respeito de tudo. Se a gente for falar sobre política, nós vamos falar sobre narrativas, a palavrinha do momento aí, né? Por quê? Porque cada um está partindo sobre alguma verdade. Se a gente não partir da mesma verdade, não tem como a gente discutir. E aí a gente vai virar só uma troca de farpas. Eu vou só discutir sobre pessoas, eu vou agredir pessoas, né? Agora, eu achei uma coisa interessante no vídeo que a gente assistiu, Ana, porque isso é uma coisa desde lá de trás que as pessoas criaram grupos para poder se protegerem, né? E neurologicamente falando, doutora, é uma coisa meio que instintiva você já querer fazer parte de um grupo, de você querer até para se sentir mais protegido. Sim, faz parte da sobrevivência humana, né? A gente precisa de grupos, né? Uma criança que nasce, se ela não está inserida dentro de um grupo, ela não sobrevive, né? Então, sim, a gente família se é o primeiro desenvolve. grupo É o primeiro ali, né? grupo social que a gente tem, é a família, né? A partir do início da escolarização, né? Esse grupo começa a se ampliar para os coleguinhas da escola, o professor, né? Familiares, os familiares, né? A família estendida. Então, é necessário o grupo, né? Assim, nós fomos salvos da barbárie a partir do grupo, né? Freud, nos textos sociais dele, trouxe isso muito claramente, né? Nós não fomos sucumbidos pela nossa barbárie porque a gente estabelecemos regras e condições sociais para viver em grupo. Então, sim, é necessário que se viva em grupo. Mas a convivência precisa ser saudável, né? Acho que o que as pessoas não conseguem perceber é que quando elas... essa polarização que acaba acontecendo, quando eu ataco o outro com muita raiva. Essa palavra que o professor usou, assim, quero destruir. O ódio, né? O ódio, né? Muita raiva. E aí, assim, se você tá carregado de raiva e ódio, por que você tá certo? Será que não tem uma parte do outro que está em você também, né? Exato. O que tem meu ali que eu detesto tanto? Ou, né, o que identificação acaba tendo de forma secundária que eu não consigo conviver, né? Então,
Então, eu acho que tem aí uma questão de dificuldade mesmo de aceitar o outro do jeito que ele é, a opinião do outro. Ninguém precisa aceitar, a partir do momento de aceitar. E eu acho que isso também é um outro problema, porque quando você começa a conversar com o outro tenta te convencer, ele não quer ouvir seus argumentos, o seu ponto de vista, ele quer convencer você e demover você da posição que você está para ir para a posição dele. Então, se relacionar é um convite para amadurecimento, né? Sim. Eu não posso me relacionar com o outro só para trazer a minha verdade acima de Exatamente. tudo. Eu preciso entender. Eu acho que desistir de mudar o outro é a chave para a autonomia, né? Desistir de mudar meu pai, minha mãe, primeiramente, né? E depois os outros grupos, é onde eu me entendo no mundo, entendo o meu lugar, o meu propósito e até o que eu posso usar como força da minha fraqueza. Então, eu tive uma mãe que não foi isso pra mim. Aí eu fico a vida inteira tentando comprovar pra essa mãe que ela tinha que ter feito isso comigo e tudo. E aí eu sustento uma relação em cima da culpa, e aí a relação fica muito rasa. E aí como que eu vou conseguir amadurecer, né? Assumir que agora eu sou adulta, agora tudo bem, eu não fui cuidado quando eu era criança, mas agora eu sou adulta e agora eu cuido de mim. Eu cuido da criança que foi deixada ali. Entendo que a minha mãe fez o que ela podia, tá maravilhoso. Eu, como mãe, posso fazer diferente. Não é o meu caso, né? Mas graças a Deus, tinha uma mãe maravilhosa. Mas quando acontece isso, que a gente vê muito essa coisa assim, a família tá sendo muito atacada. Então, quando a gente não tem essa primeira base, esse primeiro sistema, quando esse sistema está sintomático, todos os outros vão também. Então, Sim. eu preciso curar os sintomas que foram gerados através desse primeiro núcleo para que eu consiga ir para os outros núcleos. Talvez essa polarização, ela se deva também pela falta de maturidade em decorrência da falta das relações, da compreensão das interações relacionais que foram geradas lá desde do primeiro sistema, né? Eu acho que esse ponto é bastante importante, né? Se a gente pensar na dificuldade que as pessoas têm de desenvolver as competências socioemocionais, né? Elas têm dificuldade porque talvez falte a quem cuide dela. Ou seja, falta nesse núcleo primário, que é a família. Né? Se na família eu não consigo conversar e resolver as diferenças, como é que eu vou aprender a resolver isso lá fora? Então, é muito mais fácil eu me juntar com quem eu concorda comigo, me juntar a um grupo, do que tentar dialogar, porque eu não consigo fazer isso dentro da minha casa. Estava pensando aqui sobre isso. Tem uma pergunta para o Bispo. O Bispo está anos-luz de atendimento, acho que por mais, né, assim, a vivência do Bispo em gabinete, com igreja, tanta gente diferente, né, pessoas diferentes, com histórias diferentes, capacidades diferentes. Líder, o senhor acha que as pessoas que vêm com mais agressividade em cima daquilo que acredita, em cima de sustentar alguma ideia, o senhor acredita que elas são mais imaturas? Eu acho que não dá para taxar isso, Ana, porque tem muita gente que tem muita maturidade, mas eu acho que essa questão da narrativa, ela meio que cria dentro de você um sentimento, uma questão, não, eu tenho que lutar por isso, né? Porque é o instinto de sobrevivência que a doutora falou ali no começo, né? Então, a coisa é passada de uma forma que... por exemplo, vou dar um exemplo aqui, até muita gente vai me condenar aqui por isso, mas o que foi falado que aconteceria se o Lula ganhasse a eleição pela direita, muita coisa foi exagero. Muita coisa a gente está vendo aí que não está acontecendo. Eu sou a favor da esquerda, do socialismo. Não, eu já vi que é um sistema falido, que não dá certo, não tem como... na sua origem ele já nasceu errado, né? Mas também falar que não, agora vai ser, né? Vai acabar o Brasil, vamos virar a Venezuela. Não, calma, também não chega a esse ponto, né? Mas como a narrativa foi essa, e o contrário também, né? Todo mundo falou que quando o Bolsonaro ganhasse que ele ia acabar com os gays, que ia ter um monte de coisa, né? E não teve nada daquilo que eles falaram. Então, assim, quando se cria essa narrativa e as pessoas acreditam
e começam a lutar, nem sempre é por causa de uma imaturidade. Talvez seja só o nível que a fantasia está regada na pessoa. Não é nem... É você dar um valor tão grande para aquilo, porque você foi convencido disso, e você fala, não, eu também preciso lutar. O sentimento que deu em muita gente, principalmente na época da eleição, foi esse, né? Não, eu preciso lutar, eu preciso fazer alguma coisa. Senão vão tirar minha liberdade, vai acabar o Brasil, né? Então eu preciso lutar. Né? Do outro lado também é a mesma coisa. Então, acaba gerando eu acho que vem muito desse instinto de sobrevivência, né? De você querer aquilo que é melhor para você. Né? Joia. Talvez isso seja a intensidade que a pessoa luta, né, Bispo? Mas eu tô falando assim, sobre a agressividade, sabe? A forma que a pessoa faz. Então, por exemplo, a pessoa que chega no gabinete, às vezes, xingando, falando que nada funciona. Será que isso não está ligado à autoestima para se comunicar também, para eu vou ser ouvido? Existe um lugar de fala dentro da... Sim, acaba envolvendo muita coisa, né? Mas eu acho que não dá para pôr uma regra, é isso que eu estou falando. Cada caso é um caso, né? Cada pessoa reage de um jeito, cada pessoa é de uma maneira, mas a gente vê que há um desequilíbrio, né? E que precisa haver um equilíbrio maior, né? Vamos chamar mais um vídeo da internet? Pode soltar, por favor. Sabe essa visão que as pessoas têm de que não, temos que encontrar um meio termo, é muito polarizado. Polarização veio pra ficar. Antes havia uma coisa que ela combatia a polarização na sociedade, que era a televisão. Era um único meio utilizado para educar as massas. Então era muito mais fácil você dar uma visão unânime pras pessoas, né? Ou pelo menos chegar numa média onde as pessoas concordavam. Só que hoje eu não vejo mais TV, a Malu não vê mais TV. Comentem no chat, vocês veem televisão aberta? É a maioria das pessoas que vê TV aberta. As pessoas hoje estão vendo canais no YouTube, estão assistindo perfis no Instagram. Cada um com uma opinião diferente. E aí você tem até as pessoas com as opiniões mais excêntricas conseguindo encontrar outras pessoas com opiniões igualmente excêntricas. Então a gente tá numa sociedade caminhando pra bolhas. E o pessoal culpa os algoritmos de rede social pra isso. Mas não é um algoritmo, esse é o comportamento humano. E nessa sociedade fica cada vez mais difícil chegar num meio termo democrático. Olha aí, né? Eu achei interessante esse vídeo porque, primeiro, isso é verdade, polarização veio para ficar. Hoje todo mundo tem voz, né? A internet deu voz para todo mundo. Agora, eu não vejo essa polarização mais de dois lados. Eu vejo vários lados, né? Seria uma polarização meio em círculo, não sei se dá para falar assim, né? Cada um num extremo desse ciclo e cada um ali no seu grupo, né? Várias questões diferentes? Cada um, dentro de um determinado assunto, ele assume uma posição e ele vai achando um grupo dele ali que está junto naquilo, né? Agora, assistindo esse vídeo, vem uma pergunta. A polarização ela é boa ou é ruim? Pensando do ponto de vista de que o oposto da polarização é todo mundo ali meio que doutrinado, no mesmo pensamento, no mesmo... Também não é ruim não ter a polarização? Eu lembrei de uma frase que eu não lembro quem que fala, mas fala assim, toda unanimidade é burra, né? Eu acho que a diversidade, ela é o que constrói, né, a civilização. Se nós pensarmos de como essa civilização se desenvolveu, ela se desenvolveu com diferenças, né? Ela foi se desenvolvendo com talentos diferentes, competências diferentes, capacidades diferentes, atuações diferentes. Então, eu acho que ela é muito Deus já bem-vinda. criou homem e mulher para o primeiro casal ali já começar. Exatamente. Então, se todo mundo... a gente vê isso... É curioso, a gente vê isso nos países da Europa, que são as civilizações mais antigas, né? Falta mão de obra, por exemplo. Né? Por quê? Porque ninguém mais quer fazer outros tipos de serviço. Então, a gente vê que são... as diferenças, elas precisam acontecer. Agora, eu tenho que aprender a conviver com as diferenças, né? Então, essas polarizações, quer dizer, se você não está comigo, você não serve para mim, é como se eu estivesse criando civilizações diferentes, né? Essas bolhas vão trazer civilizações diferentes que depois cada qual vai criar uma guerra para defender algo que no final não vão nem saber o que é que estavam... Qual que era o objetivo inicial? O objetivo da guerra. Né? O objetivo da guerra, porque o que é que eu fui buscar? Por que a gente está brigando mesmo? Por quê? É porque tem dentro disso, estava pensando aqui, existe a diferença de propósito.
Não tem como realmente eu andar com alguém que tem um propósito diferente do meu. Que eu vou para um lugar, essa pessoa vai para o outro. Tô falando a nível de casamento, vida, Sim, futuro, né? Agora, conviver com alguém que tem uma opinião diferente, eu quero tomar água, ela quer tomar chá, eu quero tomar... Ué, a gente não tá falando de propósito, a gente tá falando sobre gosto. E gosto é impossível todo mundo ter o mesmo, né? Acho que cada um tem que ter o seu. Senão não existe inteligência. Como que a gente vai discutir sobre as coisas, trazer novos pontos de vista, evoluir de alguma maneira, né? Eu acho que esse ponto que você tocou do propósito, eu acho que falta isso. Né? Acho que a gente tem pessoas que caminham sem propósito. E aí vão se agarrando, sabe? Aquela imagem do Tarzan. Pulando de um cipó para o outro, se não acha alguma coisa para se segurar, ele cai. Percebe? Sem ver o próximo, né? Sem ver o próximo, sem analisar. Então, acho que falta um pouco de propósito também. Porque quando eu tenho um propósito, eu consigo fazer isso. Eu consigo olhar e falar assim, olha, essa pessoa é uma pessoa até que legal. Mas a convivência com ela não pode ser muito próxima. Por quê? Porque a gente tem formas diferentes de encarar a vida. Mas não é uma pessoa que eu quero banir da minha vida. Né? E existe o banimento das pessoas, o banimento dos grupos, o banimento de familiares. Ninguém serve, né? Ninguém serve. E aí é uma questão muito da psicologia, que é assim, se ninguém serve para mim, qual é o meu problema? E se ninguém é bom para mim, Eu sou um neurótico. o problema está em mim. Sim. Não está no outro. É isso mesmo. Aninha, você tem um livro aí para mostrar para o Livro pessoal? aqui, Bispo Rodovalho, né? O líder que faz a diferença. Então, esse livro, ele traz 17 qualidades para você se tornar um líder melhor, especialmente da sua vida, em primeiro lugar, né? E 4 estratégias de liderança que vão te levar para o sucesso. Passa lá na SBE, adquira esse livro que vai ser bênção para você. Você encontra esse livro no site da editora SBE, que é o sbeshop.com.br. Gente, já está acabando aqui o horário. Passa voando. Passa voando esses 28 minutos, né? Quero agradecer a doutora Rita Amaral. Deixa aí o seu Instagram para o pessoal, né, quiser conhecer o seu trabalho. Quem quiser me conhecer pode me procurar, tenho sempre que olhar. Rita Amaral. Ritamaral.psico. Ritamaral.psico, né? @ritamaral.psico. Lá a gente conversa algumas coisinhas muito interessantes, né? Falo muito sobre as relações, né? Relações pais e filhos. Eu acho que isso é bastante importante, né? Para as polarizações diminuírem, né? Acho que precisa ter um núcleo familiar forte. Muito legal. Para quem está fora de São Paulo, também pode te encontrar por lá, faz atendimentos online também. Faço atendimentos presenciais e online. Legal, Joia, legal. isso aí. Tá pelo YouTube aí? Deixa seu like, clica aí no joinha, também se inscreve no nosso canal. Quer conhecer a Igreja Sara Nossa Terra mais perto de você? Como que faz, Aninha? Entra no site saranossaterra.com.br, na aba Igrejas. Você encontra todas as nossas igrejas em todo o Brasil, dias e horários de culto, os telefones para você falar com os nossos pastores. Vem participar com a gente, vai ser uma bênção. É isso aí. Chegamos ao final. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe muito a sua vida. Fica na paz.